Santo é o teu nome. E nós te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Te pedimos, Pai, continua aqui. Continua movendo do teu jeito e como o Senhor quer. Continua gerando. Continua, Senhor, nos abençoando com a tua presença. Obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor já falou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós damos liberdade ao teu Santo Espírito. Nós declaramos que só o teu Santo Espírito tem liberdade neste lugar. Pedindo ao Senhor, nos constrange com a tua presença. Que a tua palavra seja viva e eficaz nessa noite. Que a tua palavra seja como uma espada de dois gumes, Senhor, a ponto de separar, a ponto, Senhor, de nos mostrar os nossos erros, a ponto, Senhor, de nos consolar, de nos confortar, a ponto, Senhor, de sairmos daqui melhores do que entramos. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, que os teus anjos estejam nos guardando, que as nossas mentes sejam levadas cativas a ti, que os nossos corações sejam abertos. Em nome do Senhor Jesus, faz, Senhor, faz, porque nós ansiamos pelo Senhor, nós desejamos o teu poder, nós desejamos, Senhor, a tua exortação, nós desejamos, Senhor, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E se você crê e quer, aplaude a Ele, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é A Porta Aberta. Vamos falar da igreja de Filadélfia, continuando, dando continuidade ao nosso Desvendando o Apocalipse. Cremos que o Senhor fará grandes coisas nessa noite. E eu preciso te falar. Jesus, ele enviou 7 cartas, uma para cada igreja. Nós estamos na 6ª igreja. Para 2 igrejas, o Senhor só tem elogios. A igreja de Esmirna, que eu já falei, e a igreja que eu vou falar hoje, Filadélfia. Para 4 igrejas, o Senhor tem elogios, mas tem críticas. A igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Era uma igreja que, apesar de receber alguns elogios do Senhor, também haviam críticas. Mas havia uma igreja que só tinha críticas, não tinha nada de bom nessa igreja, que é a igreja de Laodiceia, que nós vamos falar novamente, porque já foi falado há uns meses atrás, na próxima quinta, aonde traz grandes ensinos para nossas vidas hoje, porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Laodiceia. E nessas cartas, Jesus, ele revela o que não se vê, porque Jesus vê a igreja de verdade, o que ele vê por dentro, não é o que o homem vê. O que o homem vê é a aparência, mas Jesus, ele vai no interior. Jesus, ele vai na motivação. Jesus vai no coração. E as igrejas nem sempre aparentam ser o que são. A igreja de Éfeso é uma igreja que era firme e que fazia, que trabalhava, mas era uma igreja que não tinha amor. O amor se esfriou. A igreja de Esmirna, aos olhos dos homens, era pobre, mas o Senhor diz que ela é rica. A igreja de Pérgamo, que estava situada no lugar aonde Satanás tinha um trono, aonde Satanás reinava, e
e que aqueles cristãos daquela época estavam prontos a morrer pelo nome de Jesus, pelo amor de Jesus. A igreja de Tiatira se torna uma igreja mundana, se torna como a cidade, uma igreja que vivia no pecado, e alguns poucos crentes eram fiéis nessa igreja. A igreja de Sardes, ela tinha fama de igreja viva, mas aos olhos do Senhor ela era uma igreja morta. Isso quer dizer, alguns já tinham morrido, outros estavam no CTI, estavam prestes a morrer, e alguns poucos não contaminaram as suas vestes. Assim era a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, é uma igreja pobre e pequena, mas aos olhos de Jesus Cristo é uma igreja fiel. E o Senhor, por causa da sua fidelidade, abriu uma porta. Escolhe uma pessoa bem bonita que está aí do seu lado e fala para ela: a porta abriu. A igreja de Laodiceia considerava-se rica, bem vestida e que enxergava bem, mas para Cristo ela era pobre, cega e nua. Assim era a igreja de Laodiceia. Mas vamos falar da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era a igreja mais jovem das 7 igrejas. Ela foi fundada por alguns colonos da cidade de Pérgamo, que durante o reinado de Átalo II, eu já falei dele aqui, nos anos mais ou menos de 140 antes de Cristo, o pessoal saiu de Pérgamo e foi para Filadélfia. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial para o Oriente. Para todo mundo que ia para o Oriente, tinha que passar por Filadélfia. A cidade era chamada de Porta do Oriente. Se você ia, você não dava para você ir. Se alguém naquela época fosse para o Oriente, ia ter que passar em Filadélfia. Ela também era chamada da pequena Atenas, porque na cidade de Filadélfia havia muitos templos a deuses, muitos deuses. Essa cidade de Filadélfia era cercada de oportunidades. E esse cara, o Átalo, amava o seu irmão. Já falei isso aqui quando eu falei da igreja de Pérgamo. Ele amava o seu irmão Eumenes, o nome do sujeito. Bom nome para você botar no seu filho. Você não, Brenda, aí faz isso não. Vai ficar difícil de eu ficar chamando menino, né? Eumenes, não dá, não rola. Bom, aí ele botou, esse Átalo, ele botou o apelido no Eumenes de Filadelfo, que traduzindo para a língua dele, quer dizer o que ama o irmão. Que bonitinho, né? O que ama o irmão, Filadélfo. Por isso que o nome dessa cidade, naquela época, se chamava Filadélfia. Mas para essa igreja, Jesus envia uma carta. Chegou na caixinha do correio. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, e que o que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir.
E o Senhor diz: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não importa quantos vocês são, não importa qual a força que você tem, não importa o fluxo do teu caixa, o que importa é obedecer a palavra e não negar o nome de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo que porque você não negou o meu nome, porque você obedeceu a minha palavra, eu abri uma porta sobre você. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei na hora da tribulação que virá sobre todo o mundo. Por causa da fidelidade, o Senhor está dizendo que vai livrar da tribulação, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Aleluia, vem Senhor. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Farei do vencedor, Escolhe a pessoa mais cheirosa que está aí do seu lado e fala para ela: sou eu o vencedor. É comigo que ele está falando. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, quem tem ouvidos aqui? Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você não tenha entendido muita coisa, mas eu estou aqui justamente para isso, para te explicar. Por isso eu peço que você desligue o seu celular, que você pare de olhar no Facebook, no WhatsApp. Nada mais importante do que a palavra de Deus nessa hora. Que se aquieta aí e presta atenção na minha voz, porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. Jesus, Ele não só conhece a igreja, Ele também conhece a cidade aonde a igreja está inserida. Isso quer dizer, Jesus não só conhece a igreja Bola de Neve de Ponta da Fruta, mas Ele também conhece toda a região e sabe como nós vivemos. E a mensagem de Jesus Cristo, ela é contextualizada. Jesus conhecia a cidade, conhecia a igreja. E Ele faz uma leitura da palavra, Ele faz uma leitura do povo, Ele faz uma leitura do nível espiritual da igreja, e a sua mensagem passa a ser absolutamente correta e contextualizada para os dias de hoje. Jesus Cristo falava numa linguagem que aquele povo podia entender, amém? Talvez hoje nós tenhamos algumas dificuldades para entender o linguajar de Jesus Cristo naquela época, mas nós vamos trazer tudo para os dias de hoje, porque se amanhã você for para o inferno, você vai porque quer, porque a porta está aberta. A porta está aberta.
A porta do céu está aberta. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer o contexto da sociedade, a realidade da onde estamos. Precisamos conhecer a mensagem. E precisamos conhecer uns aos outros. E as dificuldades e as necessidades uns dos outros. E precisamos interpretar a palavra de Deus para que vocês entendam e participem da glória de Deus. Isso quer dizer então que nós precisamos discernir de como vamos pregar a palavra de Deus aqui em Ponta da Fruta, como vamos pregar lá em Terra Vermelha, como vamos pregar lá em Vila Velha, como vamos pregar lá em Vitória, e assim por diante. Cada região, cada localidade é uma situação. Amém? Glória a Deus. E os métodos usados que deram certo aqui em Ponta da Fruta ou lá em Vila Velha não são os mesmos que nós vamos usar em Terra Vermelha ou em Guarapari e assim por diante. Cada caso é um caso. E o Senhor vai nos direcionar. Amém? Glória a Deus. E nós podemos mudar os métodos. Nós podemos mudar as formas. Só não podemos mudar a palavra. A palavra é uma só. Não há variação de dúvidas. Essa cidade, ela foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação. Ela foi fundada pelo Átalo para ser uma porta aberta de divulgação do idioma e da cultura grega na Ásia. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica. Você sabe quem é Helena? Helena é Diana, Helena é Maria, Helena é Semiramis, Helena é toda a rainha do céu, que se proclama rainha do céu. Helena é tudo e qualquer coisa que tenta tirar de Jesus Cristo o seu senhorio. E era isso que Átalo queria, divulgar a cultura helênica na Ásia. Mas Cristo diz para a igreja que Ele colocou uma porta aberta, não para proclamar a cultura grega, mas para proclamar o evangelho da salvação. É isso que Jesus Cristo diz para a igreja de Filadélfia e diz para nós hoje, aqui em Ponta da Fruta. A porta está aberta para proclamar o evangelho. A porta está aberta para proclamar o evangelho. Uma cidade como Filadélfia, que foi castigada por vários terremotos, e que pessoas viviam assustadas com a instabilidade, pessoas viviam assustadas, pessoas moravam em tenda com medo do telhado cair na cabeça. Existiam muitos terremotos naquela região, tremores por toda a cidade de Filadélfia. Muitos viviam fora da cidade. Era normal ver paredes rachadas, casas desabando naquela cidade. Na época não havia cimento, era um outro tipo. E aquela região, além de muito terremoto, ainda tinha vulcão. No terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo, que destruiu a cidade de Sardes, também atingiu Filadélfia. E a igreja, para uma igreja assustada com os abalos sísmicos, para a igreja assustada com os tremores, Jesus Cristo diz no versículo 12: ao vencedor farei de você uma coluna no santuário do meu Deus. E de lá
ninguém te tira. Jamais sairá de lá, jamais sairá de lá. Ah, como eu amo a Bíblia, como ela é perfeita e como ela nos diz tudo. A cidade de Filadélfia, ela foi batizada com um novo nome depois de ser reconstruída, depois desse terremoto de 17. E por volta do ano 90 depois de Cristo, com a ajuda do imperador, Filadélfia foi completamente reconstruída, uma nova cidade, linda, perfeita. E em gratidão, eles colocaram o nome dessa cidade de Neocesária, que quer dizer nova cidade de César. César é como era chamado. César não é o marido da Dani, não, tá bem? César é como era chamado o imperador. Mais tarde, com outro imperador, Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome e passou a se chamar Flávia, porque o apelido do imperador Vespasiano era Flávio. Vivia trocando de nome a cidade. Jesus, então, aproveita isso, aproveita esse detalhe da cultura da região, da cidade, e fala para a igreja: eu vou te dar um novo nome. Eles estavam acostumados a trocar de nome. Então, o povo sabia o que Jesus estava falando. Eu vou te dar um novo nome. No versículo 2 ele diz: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. A igreja terá um novo nome gravado. E esse nome não vai ser o nome de um imperador, não vai ser um apelido de imperador. Jesus conhece cada detalhe da tua vida. Ele tem visto o que você tem passado. Ele sabe das suas dificuldades, das tuas aflições. Jesus Cristo sabe de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele não apenas conhece a igreja, mas Ele se apresenta como a solução para os problemas que atingem a igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? O Senhor vai te dar solução para os teus problemas. O Senhor vai te dar solução para os problemas que atingem você. Para uma igreja perseguida, pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas Ele destaca que Ele é separado. Santo é separado, eu sou separado. Isso quer dizer, eu possuo santidade. Isso quer dizer, eu não vivo em pecado. Cristo é santo em seu caráter. Cristo é santo em seus propósitos. E nele não há sombra de dúvida, só há verdades. Ele é confiável, Ele é real, Ele não mente, Ele não é uma cópia, Ele não é uma invenção. Ele é Deus e verdadeiro. Aleluia. Lá naquela cidade havia muitos templos, muitos deuses, centenas de divindades falsas. Tinha santo para tudo. Um para achar coisas perdidas, um para que a pescaria fosse boa, outro para as crianças. Enfim, havia. E Jesus fala: o único e verdadeiro. Ele diz: eu sou o verdadeiro. Ainda hoje, nos dias de hoje, há muitas seitas, considerando-se os únicos salvos, os únicos fiéis, os únicos que servem a Deus, mas que são contrários à palavra de Deus. O que nos garante que nós estamos pregando a verdade é a palavra de Deus. Não é o que um homem falou, é o que a palavra diz. E eu quero te dizer mais nessa noite: não acredite no que o homem fala, ou que ele possa vir te falar. Acredite no que está escrito. No dia que eu estiver falando alguma coisa aqui em cima que não está escrito, chame minha atenção, por favor.
Não me deixe cair no erro que muitos estão cometendo. O único que tem razão é o Senhor Jesus, e tudo está escrito na sua palavra. Por isso que hoje existem muitos mestres mentindo, legislando em causa própria. Neles não está a verdade. E nós não podemos dar ouvidos, emprestar os nossos ouvidos para as mentiras. Precisamos nos apegar à palavra de Deus. Não me interessa o que ninguém fale, se for contra a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é a verdade. E Jesus Cristo fala para uma igreja sem força, para uma igreja pequena, para uma igreja pobre, que aos olhos do mundo é vista desse jeito. Jesus dá parabéns para essa igreja pela sua fidelidade. Seja fiel. Uma igreja que tem pouca força, por ser pequena, talvez por ser formada por homens e mulheres pobres, de pouca cultura, de pouco estudo, de pouco recurso, talvez até tenha alguns escravos no meio da igreja, talvez não tenha influência política, social na cidade, mas ela tem uma qualidade: ela guardou a palavra de Deus. Filadélfia é um grande exemplo para nós hoje. Uma igreja pequena, de tamanho, de força, mas com um grande poder pela fidelidade. E a palavra nos ensina que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Jesus pega a igreja de Filadélfia e esculacha com as igrejas de Sardes, de Laodiceia, as igrejas grandes e ricas. Porque Filadélfia é fiel. Sardes tinha fama, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha poder. Havia poder na igreja de Filadélfia. Poder. E é atrás disso que nós precisamos caminhar. Do poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de poder de Deus nas nossas vidas. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de melhores instrumentos, nós não precisamos de cadeiras melhores, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos é de poder de Deus, e poder de Deus só vem através da intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Você precisa de intimidade com o Senhor. E não vem me enrolar dizendo que você tem intimidade com o Senhor na sua casa, porque se você não consegue ter intimidade com o Senhor aqui no meio da congregação, não é em casa que você vai ter. Se você tem dificuldade de passar 3 horas dentro de uma igreja adorando e ouvindo a palavra e sendo exortado pelo Senhor, não é em casa que você vai ter, aonde você tem facilidades, aonde janelas são abertas, aonde a televisão está ligada, aonde o Facebook está ligado, aonde o site pornô está ligado. Não há tempo para brincar de evangelho. Não há tempo para brincar de ser crente. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, pequena, pobre, mas o Senhor estava presente nela. E o Senhor é onipotente, Ele tem todo o poder, e Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quiser. Se disponibilize ao Senhor, nas tuas limitações e nas tuas fraquezas, e o Senhor vai te usar, porque a nossa força, ela não vem de fora, a nossa força precisa vir de dentro, precisa vir do Espírito Santo. Para uma igreja perseguida, odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é amada. Eu te amo.
Eu vou mostrar para os da sinagoga de Satanás, quer dizer, para os que se diziam judeus, quer dizer, para aqueles que se diz povo de Deus, que eu amo vocês. Se você estivesse entendendo, você precisa desejar ser amado pelo Senhor. Os judeus diziam que os cristãos não eram salvos, porque eles não eram da raça, e que eram descrentes, porque eles não vinham da descendência de Abraão, e por isso não tinham a herança de Deus. Mas Jesus diz, e a Bíblia nos ensina, que não é o cristianismo que vai se dobrar ao judaísmo, mas sim o judaísmo que vai se dobrar ao cristianismo. Porque o judeu vai ser salvo, porque vai crer em Jesus Cristo. Ele vai crer em Jesus Cristo. Está na palavra. E a igreja de Jesus Cristo vai ser honrada, porque a igreja de Jesus Cristo é a noiva, e o seu noivo quer que a sua noiva seja honrada, e no céu reinaremos com ele, nos assentaremos com ele, e julgaremos o mundo com ele. Nós somos o povo amado de Deus, o seu rebanho, a sua noiva. Você precisa ter consciência de quem você é. Você precisa ter consciência de quem você é. Você está se limitando por causa das circunstâncias. Você está se limitando por causa do sol quente e do vento frio. Você talvez esteja se limitando por causa da escassez. E está se esquecendo do que tem dentro de você. Para uma igreja como Filadélfia, que guardou a palavra de Cristo nas provações, Cristo, Ele promete guardá-la das provações que viriam. Quer dizer, Cristo está dizendo, porque você enfrentou o vento frio, porque você enfrentou a chuva, porque você enfrentou o sol, porque você enfrentou o prazer da carne para se manter em santidade, porque você abdicou dos teus prazeres, da tua vida, do teu hobby, porque você largou tudo para me seguir e me servir. A tribulação que virá sobre o mundo, você não vai participar, você não vai sofrer. É isso que está escrito. É isso que ele está dizendo para a igreja de Filadélfia. A igreja que foi fiel a Cristo vai ser guardada da tribulação. A igreja que guardou a palavra de Deus, o Senhor vai guardar ela. A igreja de Filadélfia não transgrediu e nem cedeu às pressões do mundo. Eu sei que o mundo faz pressão, faz em mim também, muita pressão. Ele preferiu a igreja pequena e fiel. Jesus Cristo não precisa de quantidade. Ele preferiu a igreja pequena e fiel do que a igreja grande e mundana, corrompida e pervertida. Hoje muitas igrejas têm abandonado o evangelho por um outro evangelho, por um evangelho mais saboroso, um evangelho mais colorido, por um evangelho mais popular, mais doce, um evangelho centrado no homem, onde o homem é o centro, um evangelho de carreira, como se fosse uma profissão, querendo cargos, se esquecendo que o Senhor sonda todos
e todas as motivações. E que o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas Ele diz que é para deixar crescer junto. Deixa crescer junto. Eu acho que Ele fala assim, deixa crescer junto, para ver assim, vai que no meio do caminho esse joio vira trigo. Vai que um dia, por causa de uma palavra, vai que um dia esse joio toma vergonha na cara e se converte de verdade. Vai que um dia esse joio tem um encontro com o Senhor e reconhece que anda errado, que anda na prostituição, que anda no vício, que anda na droga, que anda na mentira, na calúnia, na fornicação, e se converte de verdade. Cristo protege a sua igreja. Ele vai proteger a sua igreja. Ele vai proteger aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. E os demônios não vão ter legalidade para tocar nesse povo. Nós vamos falar disso mais à frente, nos capítulos 4, 5 e 6. Nós vamos falar dos 4 cavaleiros, das 7 trombetas, dos selos. E você vai entender como que é sério ser igreja. Como que é sério, como que não é brincadeira. E que Jesus Cristo segura a sua igreja, anda no meio da sua igreja. E nessa carta a Filadélfia, ele usa 3 símbolos. Ele usa a porta aberta, a chave de Davi e a coluna no santuário de Deus. Para nos ensinar hoje, nessa noite, é colocado diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Versículo 8. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi. Versículo 7. Enquanto que o vencedor fiel vai se tornar uma coluna no santuário do Senhor. Versículo 12. 3 simbologias para nós hoje. Jesus, ele não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas ele coloca diante da igreja uma oportunidade. Quem quer uma oportunidade aqui? Quem quer uma oportunidade aqui? O Senhor quer te dar uma oportunidade. O Senhor está dizendo, Ele vai te dar uma oportunidade. Mas você precisa aproveitar a oportunidade. O problema é que o Senhor tem dado oportunidades e as pessoas não estão preparadas para as oportunidades. Você precisa estar preparado para as oportunidades. Esse é o segredo de um profissional de sucesso. Estar preparado para as oportunidades. Você precisa se preparar. Só que tem pessoas que não se preparam para o Evangelho. Tem pessoas que no domingo faz tudo e mais alguma coisa. E depois, cansado, muito cansado, porque fez muita coisa naquele dia, vem para a igreja dormir. Não está preparado para a oportunidade. Não está preparado para receber o que Deus tem para dar. Precisamos nos preparar para as oportunidades, porque o Senhor vai abrir oportunidades para você. Amém, igreja? A primeira porta aberta, a primeira porta que o Senhor abre é a porta da salvação. E Jesus diz em João 10:9 que Ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos, fala comigo, eu sou um desses poucos. Profetiza sobre a tua vida, seja profeta pelo menos para si mesmo. Você precisa ser um desses poucos que acertam com a porta estreita, que acertam com a porta da salvação. Mateus 7:13
Nós vemos aqui que aqui tem duas portas e as duas portas estão abertas. Uma é larga e que conduz à perdição, que leva para o inferno, e a outra é apertada e estreita, que leva para o céu. Duas portas, dois destinos, e quem escolhe por qual vai é você. É você que escolhe. Jesus colocou as duas abertas, é você que decide para onde você quer ir. O que me preocupa é que se você tem dificuldades em estar adorando a Ele hoje, o que você quer fazer no céu? Porque lá só vai ter adoração a Ele. O que me preocupa é que se você tem dificuldades em adorar ao Senhor aqui por algumas horas, o que você vai fazer lá? Por uma eternidade. E isso é uma verdade de que muitos vêm para a igreja com medo do inferno, e não porque querem Jesus Cristo. As portas estão abertas para que o povo entre. Para entrar na porta estreita, é preciso se curvar ao Senhor. Para entrar pela porta estreita, é preciso tirar a bagagem. Não passa nada, meu irmão. Só passa você. Vai ter que tirar essa roupa bonita, cara. Vai ter que tirar a tua vaidade, o teu orgulho, a tua soberba, a tua arrogância. Vai ter que arrancar tudo, para que você possa passar por essa porta estreita. A segunda porta que o Senhor abre é a porta para a oportunidade da evangelização. As cidades estão gritando por socorro, carentes do Evangelho. Jesus fala dessa porta como uma oportunidade para se pregar o Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho. Talvez você não precise andar 280 quilômetros para ir para Nova Venécia pregar o Evangelho. Você pode pregar para o teu vizinho. Você pode pregar para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua prima, para quem trabalha contigo. Você pode pregar na tua escola. A porta está aberta. Paulo, ele via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. 1 Coríntios 16:9 diz: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Sabe quando que tem uma porta ampla e promissora? Quando tem gente que não conhece Jesus Cristo. Você conhece alguém que não conhece Jesus Cristo? Você conhece alguém que está nas mãos de Satanás? Que você olha e você pensa assim, você lembra assim do gadareno, que vive na lama, que vive se machucando, que vive no cemitério. Aí você vê a pessoa está presa na prostituição, a pessoa está presa no vício, a pessoa está presa no dinheiro, a pessoa está presa. Ela está na mão de Satanás. Ali está uma porta para se pregar o Evangelho, para se falar: Jesus Cristo pode te salvar, Jesus Cristo pode mudar a tua história. Quando Paulo estava preso em Roma, e ele já tinha muitos resultados, ele já tinha feito muita coisa para o Senhor. Ele fala em Colossenses 4:3: ore também por nós, para que Deus abra uma porta. A nossa mensagem, quer dizer, a mensagem do Evangelho, a fim de que possamos proclamar os mistérios de Cristo. Você tem orado para que o Senhor abra uma porta? É desejo do Senhor abrir as portas. Ore ao Senhor, porque não é pelo muito falar e não é pelo muito saber que se convence alguém do Evangelho, do poder de Deus. Quem convence do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo decidiu usar a tua vida para que o outro seja alcançado. Isso quer dizer
deseje ser usado pelo Senhor e peça ao Senhor: Senhor, abre uma porta, Senhor, para que eu possa proclamar o teu reino, para que eu possa falar, dar a boa notícia, para que as pessoas sejam alcançadas pela mensagem da cruz. A igreja de Filadélfia, ela tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Ela era uma igreja fraca. Talvez você seja fraco. Versículo 8. A congregação era pequena, formada de cristãos pobres, escravos. Tinha um pouca influência na cidade, mas isso não pode deter o evangelismo. Isso não pode deter o evangelismo. Não é porque eu não sei falar, não é porque eu não sei pregar, não é porque eu não sei cantar, não é porque eu não tenho um vale transporte para pegar o ônibus e ir lá no local. Nada pode impedir você de falar do amor de Cristo. Nada pode impedir você. Nada pode deter. Não deteu a igreja de Filadélfia. Havia uma posição contrária na igreja, na cidade contra a igreja, que eram os judeus, o povo judeu, as sinagogas de Satanás, que o Senhor chama. Eles perseguiam a igreja. Eles diziam: vocês não são filhos de Deus, vocês não nasceram da descendência de Abraão, vocês não têm parte na herança de Deus. Mas isso é uma mentira. Isso impedia, porque os judeus naquela cidade, naquela época, eram pessoas influentes, pessoas que dominavam os sistemas, faziam parte do sistema da cidade, e impedia a igreja de pregar o evangelho. Eu não sei o que está te impedindo de pregar o evangelho, mas você vai ter que passar por cima desse problema. E esse problema, vai ver que o Senhor te ama. O outro problema que essa igreja tinha era a ameaça de tribulação. Será que está na hora de pregar o evangelho? Tanta coisa acontecendo, lua de sangue hoje, inclusive vejam, está linda a lua. Daqui a pouco, de 11 à meia-noite, segundo informação da minha assessora para assuntos aleatórios. Se tiver errada a informação, é ela. Pela imagem do coração sarado, você já tem noção do que eu passo, né? Aleluia, glória a Deus. Será que está na hora de pregar o evangelho? Será que está na hora de fazer evangelismo? Tem gente que fala assim: eu estou esperando Deus falar. No tempo de Deus, não pode ser peso. Eu quero achar essas coisas na palavra de Deus. Não pode ser peso, porque na palavra de Deus eu vejo que é por esforço. Quem carrega peso se esforça. Deus, na hora Deus vai fazer. Deus é que sabe de todas as coisas. É verdade, só que é um texto fora de contexto. A pregação do evangelho é urgente. Está atrasada. Não espere por nada. A porta já abriu. Não espere você ter tempo, não espere você ter dinheiro, não espere a dor que você sente passar, não espere a frustração que você sente passar, não espere por nada, não espere por nada. É urgente, é agora, é hoje. Precisamos fazer e fazer logo. A igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar. A igreja precisa avançar. Depende de nós. Existem pessoas que, se nós não formos falar para ela do amor de Cristo, ela vai para o inferno. Não espere por nada. Não espere ter tempo. Não espere ter dinheiro. Não espere nada melhorar, porque não vai melhorar. Vai ficar cada vez pior. E que fique muito pior, para que Jesus volte. Que o anticristo se levante. Que
o povo de Gog e Magog entre em guerra com Israel. Que os palestinos queiram logo tomar Jerusalém. Volta, Jesus. Jesus precisa voltar. Mas na hora que Ele voltar, eu quero ter a minha consciência tranquila. Eu fiz tudo o que eu podia, Senhor. Eu fiz tudo o que eu podia, com o que eu tinha, com o que eu sabia, eu fiz, Senhor. Eu queria ter feito mais, mas eu não consegui. Eu não sei o que está te impedindo. Mas você vai precisar vencer o teu medo. Mas você vai precisar guardar a palavra. É preciso proclamar o Evangelho. Não basta apenas guardar a palavra. Não basta apenas ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é para salvação. Mas você precisa anunciar. E eu não sei como é que você vai anunciar, mas você precisa anunciar. Não basta uma igreja firme na palavra. É preciso ser uma igreja missionária. É preciso ser uma igreja que envia. É preciso ser uma igreja que faz o evangelismo, que ganha pessoas para Jesus. Há 3 meses atrás nós fizemos um batismo. Marquei outro batismo para esse domingo. Não aconteceu, porque não tinha ninguém para batizar. Isso quer dizer, em 3 meses não ganhamos ninguém para Jesus. É uma igreja ou é um clube? Nós viemos aqui todos os domingos para cultuar ao Senhor ou para ver os amigos? O que é que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Temos nos preocupado com o salário, com o trabalho, com os plantões, com as escalas. Temos nos preocupado em comprar, em vender. Temos nos preocupado em estudar. Temos nos preocupado, preocupações, e construímos mais preocupações, tudo nos afastando do propósito de Deus. Satanás não te vence de um jeito, ele te seduz de outro. Satanás deve pensar assim: não consigo derrubar ele, pelo menos vou fazer ele perder tempo, porque ele não ganha ninguém para Jesus. Precisamos mudar. Existe um exemplo, a igreja de Filadélfia, e a porta está aberta. A porta foi aberta. Precisamos aproveitar essa oportunidade da porta aberta. Quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante da nossa igreja? Jesus colocou várias portas abertas. Intervenção no terminal, intervenção na feira de Terra Vermelha, missão em Guarapari, missão em Piúma. O Senhor tem colocado várias portas abertas. Cultos todos os domingos que você não traz ninguém. Cultos todas as quintas que você nem vem. Mergulhando na palavra que poucos deram atenção. Tanto que já tem tempo, já era para ter voltado e ninguém pergunta. Células que são sempre os mesmos. Que nem são todos. Porque muitos não vão. Portas abertas. E que nós não temos aproveitado. Aprendendo a ser palavra para casais. E não tinha nenhum visitante. Todos de casa. Uma grande oportunidade, uma grande porta aberta. Eu não conheço ninguém. Todos os casais que eu conheço são crentes e estão firmes na palavra e que não tem problemas nenhum. Casais curados e sarados. Se fosse assim mesmo. Todos nós conhecemos casais passando por dificuldades. Mas não veio nenhum para ouvir a mensagem do Senhor.
Mas pastor, você não ia falar de Jesus, você ia falar de casamento. Não se preocupa que o Espírito Santo toma conta. E eu falo B, ele entende A. E eu falo A, ele entende C. Porque quem convence é o Espírito. A gente pode falar de matemática, o Espírito Santo constranger ele e convencê-lo. Não importa o que vai ser falado, não se preocupa com isso. Essa é a parte do Espírito Santo. Culto de mulheres. Há quanto tempo não se ganha uma mulher para Jesus nessa igreja? Portas abertas que o Senhor tem aberto. E se for por aí, nós temos tanta porta aberta. Nós temos uma rádio na internet que bomba, mas bomba dos crentes, dos que são membros da igreja. Você não usa isso. Temos a TV, tem os livros, os CDs. É tanta coisa que você tem à sua disposição para pregar a salvação. Jesus, ele não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas ele dá garantia. Ele garantiu. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Ele que tem a chave da autoridade. Ele tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Ele também tem a chave de Davi. A chave que abre e que ninguém pode fechar, que fecha e que ninguém pode abrir. A chave da salvação, a chave da evangelização. Ninguém pode fazer nada a não ser que Jesus Cristo tenha aberto essa porta. E Ele tem autoridade para abrir e para fechar. Se Ele fechar, ninguém entra. Se Ele abrir, todos podem entrar. A porta da oportunidade da igreja é símbolo de autoridade. A chave dessa porta é símbolo de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Quem é que tem a chave do teu carro? É porque você é o dono. Quem é que tem a chave da tua casa? É quem tem autoridade para entrar e sair. Quem tem a chave tem a autoridade. O problema é que alguns acham que a chave está na mão de Pedro. Algumas pessoas acham que as chaves estão na mão de Pedro. Porque em Mateus 16:19 ele falou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele falou isso. Pedro, abre os céus, inaugura o reino de Deus. Foi basicamente isso que o Senhor falou. Porque Pedro usou as chaves. Atos 2, por meio de uma pregação, muitos judeus foram convertidos. Atos 8, também muitos samaritanos foram convertidos. Atos 10, Cornélio, gentil, também foi convertido. Pedro, de fato, ele abriu o reino dos céus. Os primeiros judeus, os primeiros samaritanos e os primeiros gentios, toda a raça entrou no céu através da chave que o Senhor te entregue para Pedro. Só que a chave agora, depois disso, as chaves estão na mão de Jesus. E todo aquele que nele crer pode entrar. Todo aquele que nele crer pode entrar. Mas um dia essa porta será fechada. Um dia essa porta será fechada. O próprio Jesus Cristo vai fechar essa porta. E quando ele fechar, ninguém mais vai abrir. A palavra de Deus, que hoje é para salvação, vai chegar um dia que essa mesma palavra vai ser para juízo, para condenação. Se você não entrou através da palavra, você vai ser condenado através da palavra. Você precisa entender isso. Lucas 13:24 diz: é possível uma pessoa ser batizada, participar da comunhão e assim mesmo ficar fora da porta da salvação? É isso que Jesus está falando. É possível uma pessoa ser batizada, vindo mergulhando,
vir nos cultos domingo, vir na quinta, participar de tudo, participar da célula, tocar aqui em cima, cantar, pregar, fazer tudo, e ficar fora da porta da salvação? É possível. Porque na verdade, ele não entrou pela porta. Infelizmente, quando nós estivermos lá, nós vamos sentir faltas de alguns. Devemos perguntar assim: cadê? Você viu fulano por aí? Não, não vi. Aí vai passar algum tempo, você viu por aí, no meio daquela grande multidão? Não, não vi. Será que ele não veio? Mas ele estava na igreja todo domingo. Mas ele até se vestia como crente. Ele falava como crente. Mas no seu íntimo, ele não queria Jesus Cristo. Ele desejava o mundo, as coisas do mundo. A porta que foi aberta, ela vai ser fechada. E quando o Senhor fechar, ninguém mais vai abrir. Mas ninguém pode te deter se você passar pela porta que o Senhor abriu. Passe pela porta que o Senhor abriu nessa noite. Passe pela porta. Sabe, Pedro estava preso e ameaçado de morte. E naquele tempo eu acho que já tinham inventado o portão eletrônico. De repente ele achou o controle no bolso, apertou o botão e os portões se abriram. Será que foi assim? Já tinha as empresas que mexem com esse negócio de portão eletrônico, esqueci o nome agora. O Senhor tem a chave para abrir a porta. Pedro estava preso, mas o Senhor abriu e ele saiu. Paulo e Barnabé também, na primeira viagem missionária, perseguidos, Paulo apedrejado, viram também a maravilha de Deus. Atos 14, 22 diz: reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios, ao povo, a porta da fé. A porta foi aberta. Você precisa entender isso nessa noite. Deixar de entrar numa porta que foi aberta é desobediência. Evangelismo é uma ordem do Senhor para nós hoje. E nós vamos evangelizar em todos os lugares. Aonde ninguém quer ir, nós vamos. Nós vamos abrir igreja em todos os lugares, em todas as cidades. E o Senhor vai enviar os ceifeiros, o Senhor vai enviar os obreiros, o Senhor vai enviar os pastores, os missionários, os profetas, os evangelistas, os financiadores do reino de Deus. Não vai faltar recurso, mas a igreja vai avançar até o último momento. E nós vamos ganhar todos quantos forem possíveis para o Senhor, porque a porta foi aberta, a porta foi aberta. Você precisa entender isso nessa noite, que as portas estão abertas para que você passe e leve todos que você puder junto. Jesus, ele não só conhece a pobreza da igreja, a escassez daquela igreja, mas ele promete a ela a recompensa de herança. Versículo 12: permanece firme até que eu venha. E ele diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. O que eu te falo é: segura tua onda, que ele está chegando. Eu sei que está difícil, está para mim também, mas não baixa a cabeça não, ele está vindo. Ele virá em breve. Nós não precisamos de mais nada. Nós já temos tudo que nós precisamos. Nós já temos tudo.
Precisamos, ele diz, guarda o pouco que tem. Ele diz na palavra, guarda o pouco que tem. Para que você não perca a coroa. A coroa não é só salvação. A coroa é o privilégio de estar reinando com Ele. Se você entendesse, Ele está no meio da igreja, no meio dos candelabros, segurando as estrelas, sondando a tudo e a todos. Entra pela porta nessa noite. Ele diz que ao vencedor, ele vai fazer uma coluna. Você vai ser uma coluna no santuário. Você vai estar lá no santuário, sendo alguém importante. Porque a coluna é importante dentro do santuário. Se tirar a coluna, desaba. Você vai ser uma das colunas. Uma das colunas. Sabe, não vai ter terremoto, não vai ter tsunami, não vai ter avalanche, não vai ter nada que te tira de lá. Porque eu vou te colocar lá. Eu vou te colocar. Ele diz que você vai ter um novo nome gravado. Esse novo nome terá o nome de Deus, da igreja, de Nova Jerusalém. Viveremos permanentemente na sua glória. Você deseja a glória de Deus? Você deseja a glória de Deus? Passe pela porta. Feche seus olhos, se você puder. A porta está aberta. A porta representa a oportunidade que a igreja tem. A chave de Davi representa a autoridade de Jesus Cristo. A coluna no templo representa a segurança. Você está seguro. Cristo tem a chave. Ele abre a porta e Ele promete nos fazer seguros, cuidar de nós, como colunas sólidas no templo. Quando uma porta é aberta, deve-se passar por essa porta. Uma porta não pode ser aberta à toa. E Ele diz que Ele vai fechar. Nós precisamos vencer as nossas limitações, dificuldades, obstáculos, aflições. Porque agora é a nossa hora, é a nossa vez. Filadélfia teve seu tempo, a igreja de Filadélfia. Tempo que não volta mais. O que você tem de mais importante é o seu tempo. O tempo que você está gastando, ele não tem volta. É a nossa hora, é a nossa vez. Primeiro você passa pela porta e é salvo. Cremos que você já fez isso. Depois você entra pela porta do serviço. Isso quer dizer pela porta dos ministérios, da evangelização. Para que possamos construir essa igreja sólida. O que você tem feito? Se arrependa agora.
É a oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Tira a bagagem. A porta é estreita. Tira a bagagem. Tira tudo. Tira a capa. Se apresenta transparente. O Senhor vendo a tua verdade, as tuas deficiências, limitações, mas também a tua vontade de servir ao Senhor e de estar na presença dEle. Se você deseja passar pela porta da salvação nessa noite, faça uma oração comigo. Uma oração pequena e simples, mas que você precisa falar com a tua boca e crer no coração. Se você deseja, repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu ouvi a tua voz. E reconheço. Que andei falho. Errei. Pequei. Vacilei. Mas eu reconheço, Senhor. Reconheço as minhas limitações, as minhas fraquezas. Reconheço a minha ambição. A minha soberba, a minha arrogância. E reconheço também a minha incapacidade. Por isso, Senhor. Eu também reconheço. O Senhor. Como meu único. Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui estão aqueles que nessa noite se rendem a Ti e passam pela porta da salvação. Aqueles que nessa noite decidem ter uma nova vida contigo. Aqueles que decidem, Senhor, ter uma nova experiência contigo e um compromisso contigo a partir de hoje. Nós, como igreja, Senhor, os abençoamos para que a obra que o Senhor começa nessa noite, o Senhor possa terminar. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos para abençoar essas vidas, para acompanhar, para aconselhar, para exortar, e para que o Teu poder, o poder da Tua igreja, o Teu Santo Espírito, possa curar e libertar cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez ou refez, nós como igreja temos prazer em estar contigo e ver a novidade de vida de Jesus Cristo em você. Deixa o seu nome e o seu telefone com aquelas pranchetas que estão lá atrás, que nós queremos te acompanhar. Prometemos que não vamos ficar te perturbando, mas nós queremos ver o Senhor mudando a tua história e a tua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa noite o Senhor nos diz que tem uma porta aberta, a porta da evangelização. Nós sabemos que estamos no fim dos tempos. Nós sabemos, por todas as circunstâncias que a Tua palavra nos mostra e pelo que o sistema está apresentando. Senhor, que nós participemos desse grande avivamento, aonde o Teu Santo Espírito vai conquistar muitas vidas, aonde as pessoas vão ver o Senhor em cada detalhe, aonde pessoas vão se converter até mesmo sem ninguém para pregar, porque o Senhor vai aparecer fisicamente para elas, porque os Teus anjos vão estar trabalhando, porque pessoas vão sonhar contigo, porque
porque pessoas terão visões, mas Senhor, nós queremos essa porta aberta, nós queremos trabalhar para Ti, Senhor, nós queremos ter o prazer de ver as pessoas sendo salvas, Pai, através do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa porta que o Senhor abriu, Senhor, nós saibamos aproveitá-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que cada um que está aqui nessa noite e que deseja essa porta aberta, fica de pé no teu lugar e começa a fazer a tua oração, porque o Senhor vai começar a te mostrar. O Senhor vai começar a te mostrar a porta aberta. O Senhor vai te dar palavras para as pessoas que não conhecem Ele. O Senhor vai te dar estratégias. O Senhor vai te dar, porque a porta espiritual foi aberta. Em nome do Senhor Jesus, começa a fazer a tua oração. Começa a falar: Senhor, abre mesmo, Senhor. Abre a porta que eu vou passar, Senhor. Abre a porta que eu vou levar muitas pessoas junto comigo. Abre, Senhor. Faz, Senhor. O Senhor pode fazer essas coisas. Começa a falar, Fale com Ele. Não sei